nós vimos no último vídeo a questão das maldições. Mas antes de falarmos das bênçãos, é bom a gente lembrar que até quando Deus está falando com o seu povo acerca de bênçãos e maldições, Ele está de novo dialogando com a estrutura humana. O que a estrutura humana nos traz? As religiões humanas, por exemplo. Aquela questão de se crer no poder da palavra, porque a bênção era proferida e a maldição também era proferida. Aí Israel não era o único povo que proferia bênçãos e maldições. Todos os povos, suas culturas têm as suas bênçãos, suas maldições, seus juramentos. Nas formaturas há juramento, no casamento há juramentos. Enfim, a estrutura humana exige essa questão, que tem algo aí que é fetichista, digamos assim, pagão, e algo que a sociolinguística, a neurolinguística, a psicolinguística, as ciências da linguagem em geral têm estudado, que é a pragmática da linguagem, que a gente, ao se utilizar da linguagem, da fala, das produções verbais e extraverbais, a gente produz realidades, né? E aqui a gente tem que prestar atenção em duas coisas. A primeira coisa, então, com a qual Deus dialoga, é essa tradição humana do poder da palavra. E a gente vê isso acontecendo de maneira errônea nas próprias escrituras, né? Jacó, por exemplo, se você vai avaliar quando ele foi morrer, ele chamou os seus 12 filhos e foi abençoar, foi fazer proferências, né? Foi proferir o futuro de cada um deles. Em alguns ele acerta, igual Judá, em outros é um desejo do pai. Até porque bênção e maldição é isso. São desejos expressos por meio de palavras e às vezes acompanhada de atos, né? E isso está na estrutura humana, na tradição humana. Aí a tradição humana, ela pode ser religiosizada, digamos assim, que é quando você começa a acreditar no poder da palavra. Por exemplo, as pessoas não conseguem ler determinadas narrativas bíblicas. Quando fala que Noé amaldiçoou Canaã. Noé não amaldiçoou Canaã. Isso é a tradição até de quem escreveu a Bíblia. O que aconteceu com Noé é que ele teve uma experiência espiritual quando ele ficou sabendo o que tinha sido feito enquanto ele estava bêbado do vinho que ele tinha bebido. Aí ele olhou aqui, ele teve uma experiência. Maldito seja Canaã, mas ele não amaldiçoou, assim, ele não proferiu aquela questão de achar que a palavra do patriarca tinha poder. Ali foi Deus entrando de maneira profética na vida de Noé acerca do futuro dos cananeus e de Israel. E apesar dele estar ali irado, vindo de uma ressaca, etc. Muitas outras situações acontecem, onde às vezes a pessoa, mesmo no momento de raiva, ela é tomada por uma situação misteriosa e eterna naquele contexto. Agora, isso não tem nada a ver com o poder da língua. Isso tem a ver com as nossas vontades coincidindo, operando simultaneamente as questões eternas, misteriosas, espirituais. Então não tem nada desse poder da língua tradicional que as pessoas tanto falam, né? Até quando Jesus fala assim, pelas tuas palavras serás condenado. A gente pega essa frase solta de Jesus e a utiliza como se fosse o poder da língua, né? Igual o provérbio vai dizer isso, a morte e a vida estão no poder da língua. É um engano, embora havia uma sabedoria aí, porque quando Jesus diz que pelas tuas palavras serás condenado, ele não está falando sobre o poder da língua, ele está dizendo o seguinte, olha, é assim que vocês creem as coisas, e é isso que você está falando, vocês estão assumindo isso que vocês estão falando, vocês estão me chamando de Beelzebu, do maioral dos demônios, mesmo sabendo quem eu sou, vocês falam isso de mim? É isso que vai condenar vocês. É aquela história do quem ama veste a camisa, então quem acredita ou quem não acredita acaba se expressando. Mas olha só, a palavra aí está sendo apenas um meio de expressar aquilo que a pessoa já é. Então não existe esse poder do abracadabra da palavra em si. Não é disso que se está falando aqui na bênção e maldição. Embora no caso do Deuteronômio há um diálogo com essa tradição de achar que se você proferir bênçãos, a coisa vai ser assim porque você proferiu, porque foi jurado em grupo, porque houve uma concentração. Então, de um lado tem um diálogo com essa tradição, e de outro lado a gente precisa ter a consciência de que a palavra sozinha não tem poder coisa nenhuma.
Por isso que a Bíblia também titubeia. Numa parte ela fala que a vida e a morte estão no poder da língua, na outra parte ela vai dizer que a maldição sem causa nem se cumpre. Porque a bênção e a maldição, para ela ser falada, a gente tem que ir às origens. Eu não tenho mais que acreditar no poder da minha palavra, eu tenho que acreditar no poder do Espírito que vive em mim. Ou seja, essa é uma visão que quem creu em Cristo, quem se percebe cheio do Espírito Santo, já deveria jogar fora essa história de eu lanço a maldição sobre você. Alguém pode fazer isso em determinadas situações. Você vai ver, por exemplo, que o apóstolo Paulo, quando estava pregando e uma pessoa estava irritando, ele vira para trás e fala, filha de Satanás. Mas naquela hora em que ele estava exercendo a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo entrou no meio da ira dele e aconteceu. Uma outra situação mais corriqueira, o Eliseu estava andando, o profeta, e aí um rapazinho, um bando de à toa, começou a gritar, sobe calvo, zombando da careca dele, e aí ele, na condição de profeta que já era, não estava exercendo o poder da língua, ele apenas ele se indignou com aquela situação, porque o texto fala que era sobe calvo, mas quando você vai estudar as coisas era algo muito pior. Existem ofensas e injúrias que elas vêm dos quintos dos infernos e elas precisam de intervenção cirúrgica na hora. Aí o Eliseu amaldiçoa, aí diz que de repente vem duas ursas, quer dizer, ele os amaldiçoou expressando a sua indignação e na condição de profeta ele foi atendido. E aí vieram duas ursas e deram fim àqueles 42 rapazinhos, se eu não me engano. Agora, vê se o Eliseu dali pra frente vai ficar fazendo rituais de chama a multidão aqui que eu vou amaldiçoar todo mundo, igual alguns pastores no Brasil fazem, né? Eu te amaldiçoo! O Bispo Macedo já fez isso, o Valdemiro Santiago. Aí é um bando de bruxo, no pior sentido da palavra, né? Não desrespeitando as lógicas das religiões de bruxaria, de Wicca, mas bruxo nesse sentido coloquial, de gente que intenta o mal contra o outro e acha que vai ficar abusando do poder da língua. Sendo que as coisas não eram assim, nem com quem as exerceu uma vez ou outra. Por exemplo, se o Noé vislumbrou algo e no espírito ele falou alguma coisa do futuro, é até aquela questão quando a Bíblia fala, por exemplo, que Deus ele amaldiçoou Adão e Eva. Deus não amaldiçoou Adão e Eva. Ele simplesmente falou assim, olha o que vocês fizeram, mas é claro que na hora que a pessoa vai escrever a Bíblia, a tradição do poder da língua estava aí. Ou melhor, o tradicionalismo. Então, é um limbo de visões muito sutis. Mas a gente precisa atentar a isso, que as bênçãos e maldições aqui em Deuteronômio estão nesse limbo aí. De um lado, é um diálogo com a tradição humana de se acreditar no poder da palavra, e a gente vai ver que essas palavras eram tão poderosas assim em si mesmas. Segundo, é a gente entender que, mesmo com as nossas falhas e até as nossas crenças pessoais, às vezes os nossos desejos, as nossas vontades coincidem com a vontade de Deus e aí sai uma profecia. Daí profecia é uma palavra mais apropriada do que a mera bênção e maldição. E em terceiro lugar, a gente não pode interpretar erroneamente as palavras de Jesus. Quando Jesus falou assim, se com tua boca confessares, ou com as tuas palavras serás condenado, ele estava falando o seguinte, olha, certas coisas que você fala são desejos, por isso que quando eu chamo alguém de nada, de raca, de porcaria nenhuma, eu estou contando para a pessoa o que eu realmente penso dela. Agora, a palavra em si, a gente tem essas tradições, as pessoas têm medo da palavra desgraçada, porque a pelada apareceu. A palavra em si não quer dizer nada. Tanto é que na intimidade eu posso brincar, fazer como tem um texto no livro de Cantares, né? As éguas de Faraó te comparo, amada minha. Isso é uma declaração de amor e não tem nenhuma violência contra a mulher em comparar a égua de Faraó naquele contexto. Agora você fala assim, vaca, égua. Aí já está mostrando uma energia do que você pensa, né? E essas coisas nem são eternas. Ou seja, nessa sopa de tradição, de espiritualidade e de cientificidade no sentido de que a sociolinguística, a neurolinguística, a ciência das linguagens, elas descobrem isso, que enquanto eu estou aqui falando com você, por exemplo, realidades estão sendo mudadas, isso é um fato, né? E isso pode ser usado para o bem ou para o mal no quesito da espiritualidade. Bom,
Mas continuando, a gente vê algumas coisas aqui em relação à bênção e à maldição. Já disse no vídeo anterior, mas é bom reforçar. Que é interessante que as maldições, elas são solenes, né? Maldita que fizer isso. E todo o povo dirá amém. A maldição é solene. Porque ela faz parte da estrutura humana. Você não precisa nem amaldiçoar, a gente é um bando de maldições ambulantes, sejamos realistas. Nos nossos maus pensamentos, nos nossos desejos secretos, um monte de coisa. E aí, essa coisa teatralizada de proferir e o povo dizer amém, é para apontar isso, ó, cuidado com o que vocês são. É a maldição solene. Já as bênçãos, elas são ditas de maneira sutil. E não tem aquela história do povo dizer amém, não se diz isso aqui no texto, porque se a maldição é a nossa estrutura, a bênção é a transformação dessa estrutura, ela vai ter que ser buscada, ela vai exigir alguma coisa do cotidiano, ela vai exigir que você transforme o cotidiano. A maldição não, você já xinga os seus palavrões, você já age com dolo. Agora a bênção, você tem de transformar isso tudo na sua comunhão com Deus. A bênção é para ser buscada e por isso ela é sutil. É bom a gente entender isso, porque olha só, do mesmo jeito que foram 12 maldições, nós temos aqui, de alguma maneira, 12 bênçãos sutis. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Segunda bênção, bendito o teu ventre, a tua terra, os teus animais, tuas vacas e o fruto de tudo isso, as tuas ovelhas. Terceira bênção, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Quarta bênção, bendito serás quando você chegar no lugar e bendito será quando você sair. Quinta bênção, vão ser derrotados na tua presença os teus inimigos que se levantarem contra ti. Sexta bênção, a bênção vai estar nos teus celeiros em tudo que colocares a mão. É a prosperidade. Sétima bênção, você vai ser tão próspero e tão separado que as pessoas vão até ter medo de você. O medo às vezes vem com ódio ou com fuga. Oitava bênção, o Senhor te dará abundância de bens. Então, além de ser tudo abençoado, vai ser tudo em fartura, né? Lembra lá de soberba fartura que tinha em Sodoma? Deus prometeu isso para Israel. Nona bênção, a chuva na terra a seu tempo. Chover no tempo certo é uma bênção. Décima bênção, vai abençoar a obra de tuas mãos. Tudo que você faz, vai para frente. Décima primeira bênção, você vai ficar tão próspero que nem emprestado você vai tomar. Pelo contrário, você vai emprestar para muita gente. E a 12ª bênção, que reúne todas, é que é a bênção que todo mundo mais gosta, né? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não embaixo. Todo mundo lê isso aí. Aí um monte de gente petulante, chata, arrogante lê isso. Cansei de ouvir isso em bancos das igrejas, né? Não lendo o resto. Porque se nas maldições está se referindo ao quando vocês chegarem lá, vai acontecer isso, nas bênçãos tem a condicional se. Estarás por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. E aí continua, não te desviarás de todas as palavras que eu te ordeno, etc. Então essa história da cabeçada aí, de ser cabeça, não cauda, por cima, não por baixo, aquela coisa toda, tinha uma condicional. E continuando as condicionais, a gente precisa lembrar de algumas coisas aqui, não querendo te cansar, mas canse-se comigo só um pouquinho aqui. Olha só. Primeira coisa, a gente ao ler as bênçãos e as maldições, esqueci de dizer a referência, hoje nós lemos de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 até o 14. É importante a gente entender que há uma dinâmica aqui em relação a essas bênçãos e maldições. E qual é a dinâmica? É a dinâmica do povo versus indivíduo. Eu preciso te lembrar que essas bênçãos que estão aqui é uma aliança entre Deus e o povo de Israel, porque eles não pediram, eles foram escolhidos e Deus deu a eles estatutos, condutas, mandamentos, coisas para serem executadas e juízos, decisões específicas tomadas por autoridades específicas. E disse, olha, já que vocês receberam isso aí, haverá maldição do não cumprimento disso e bênçãos do não cumprimento disso. Isso foi Deus dando isso a esse povo específico.
Quem não entender isso, assista ao vídeo anterior. Porque a gente quer se apropriar do que está aqui. E é inegável que Israel é esse povo próspero. Só que aqui nós temos a questão do povo versus indivíduo. Isso aqui são bênçãos e maldições. Vamos falar das bênçãos aqui, que é o assunto do vídeo. As bênçãos são referentes a este povo. Mas isso não significa que Deus deixou de tratar os indivíduos como indivíduos, não. Se Israel é uma nação próspera, e é de fato, só você ver as notícias dos jornais hoje, Israel é um povo próspero. Deus não deixou de tratar com os indivíduos, não. De maneira que essa questão do povo versus indivíduo, Deus, por sua vez, ele relativiza essa questão. A bênção é para o povo, mas eu estou de olho no indivíduo. O papo de Deus é: o que invocar o nome do Senhor será salvo, mesmo fazendo parte de um povo próspero. Pode ser próspero financeiramente e está perdido eternamente, porque Deus está de olho no indivíduo, né? Então Deus relativiza em função da individuação, né? A gente vê isso, por exemplo, quando ele livrou Israel de Balaão, mas puniu os rebeldes que estavam lá. Deus livrou Israel de outras nações no deserto, mas engoliu Coré, Abirão e Datã e todos os seus fãs. Então, Deus relativiza em função da individuação. Já o povo, incluindo a gente absolutiza em função da coletividade. Não vem com essas palavras aí, não, porque contra Israel não vale encantamento. Não, contra Israel não vale encantamento, mas Deus está de olho nos indivíduos de Israel. Israel foi chamado para ser um povo próspero, mas Deus está de olho nos indivíduos. Isso é tão interessante que, por exemplo, o povo que recebeu essas bênçãos, a prosperidade, que vai sendo abençoado como um povo, e aí tem um efeito cascata, um povo abençoado, isso vai recair sobre os indivíduos. Por outro lado, por que você acha que nesse povo que Deus abençoou, existem mandamentos acerca, por exemplo, dos pobres da terra, do pobre, da viúva, do estrangeiro? Porque mesmo o povo sendo abençoado, haveria indivíduos daquele povo que, por motivos mil, desde motivos psicológicos, e motivos espirituais, motivos sociológicos, eles seriam pobres. Ou seja, Israel continua sendo próspero, mas o indivíduo é pobre e Deus está de olho nele. É interessante que quando Cristo esteve aqui, nosso Senhor em pessoa, ele faz esse contraste, né? Povo próspero. No inferno a gente já sabe quem está. Um certo rico. Povo próspero. Ficou tão próspero que ficou impiedoso. No inferno tem um rico, mas no céu tem alguém com nome. Lázaro, o mendigo. Então, Jesus concorda com essa contradição que eu estou te apresentando aqui. Essa santa contradição. É assim que a gente tem que ler essas bênçãos. Uma outra questão, e última questão, eu creio, então, é que a gente não pode confundir essa bênção graciosa com um isolacionismo obsessivo. Porque assim como Deus fez a essa nação, Deus às vezes vai chegar a alguns indivíduos em função do que eles têm de fazer. Vamos supor, Deus chamou alguém para ser um pastor, um pregador, que ele vai ter que viver pela fé mesmo. Aí Deus vai mover corações para contribuir com ele, porque é gente que trabalha, não é vagabundos como esses pastores que vocês conhecem. É gente honesta, gente que precisa do sustento para ele fazer esse trabalho. Porque você acha que alguma empresa vai patrocinar a visita de pastores aos enfermos ou um monte de coisa? Não vai. E nem deve, porque se patrocinar, o trabalho já deixou de ser exercido por fé, é exercido por lucro, né? Então Deus chama algumas pessoas e as separa, e para elas faz promessas parecidas com essas aqui, e cada um sabe quem se é diante de Deus, mas com isso ele não está excluindo as outras pessoas que não foram chamados para um mistério específico, para uma função específica. E aí, o que essas pessoas em Israel e muita gente que a gente conhece faz? Eles transformam a bênção graciosa num isolacionismo obsessivo. Olha, comigo não vai acontecer nada. Meu filho foi prometido há 5 anos, aqui vai dar tudo certo. Eu não estou nem aí para esse vírus, porque eu sou uma pessoa boa, o vírus não pega em mim. Aí a pessoa vai ficando imprudente, arrogante, isolacionista, empreendedorista, faz tudo pensando em negócios, né? Se você for olhar aí, nós temos reportagens muito recentes sobre a pobreza em Israel, porque o povo é próspero, mas os pobres continuam existindo.
E assim também acontece com os indivíduos. Se você receber uma promessa de Deus de prosperidade pessoal, eu tenho amigos, até pastores, que receberam essa promessa. Às vezes a cabeça é dura, as concepções teológicas são vergonhosas, mas Deus decidiu abençoar aquele casal. E aí, a prosperidade está sobre ele. Agora, tudo que você fizer contra o seu próximo será cobrado de você. Porque a gente não pode confundir uma bênção graciosa com um isolacionismo obsessivo. Por exemplo, Israel tem essas bênçãos aqui. E aí, eles foram se transformando em homens de negócios. Tudo se pensa em dinheiro. Não, a bênção iria fluir exatamente da bondade, do amor, da misericórdia. Situações pelas quais Deus enterrou Sodoma e Gomorra. Porque não transformaram bênção em bênção. Transformaram bênção em isolacionismo obsessivo. Que é assim, o nosso trabalho é mostrar para o planeta que nós somos de Deus. Nós somos uma nação. Eles não conseguiam nem ouvir os profetas. O profeta falava assim, olha, vocês vão penar pelos pecados que vocês cometeram contra Deus por causa da aliança que ele fez com vocês. Ele não vai cobrar isso dos outros povos, de vocês ele vai cobrar. Ele fez uma aliança. Que é isso, Jeremias? Cala essa boca aí. Nós somos povo abençoado. Contra Israel não vale encantamento. E aí veio a penúria, veio o cativeiro, e eles ainda saíram dessa sem aprender. Ora, se Israel não aprendeu, eu te convido a aprender como indivíduo. Não transforme as promessas de Deus em sua vida num isolacionismo obsessivo. Começando por aqui, ó, essa história de achar que Deus está falando com você, que você vai ser cabeça e não cauda. Até porque quando Deus fala para alguém que ele vai ser cabeça e não cauda, é Deus que vai providenciar da pessoa ser cabeça e não cauda. De você ele só espera uma coisa, seja autêntico. Ele é que vai te fazer cabeça por motivos específicos. Até porque, a bem da verdade, não existe cabeça sem cauda. Isso é uma posição moral, é um estatuto, né? Ou seja, dependia até das cosmovisões que tinha. Porque não existe corpo sem cabeça e sem cauda. Ou não existe corpo só com cabeça. Ou não existe corpo só com cauda. Uma coisa precisa da outra. E se a gente entendesse isso, as pessoas parariam de cortar a cauda dos cachorros. Essa maldade que é proibida e ainda continua sendo muito praticada. A cauda é a comunicação do animalzinho. Aí alguém, por questões estéticas, corta. Então, Deus faz alguns de cabeça e não cauda em relação a situações específicas. Agora, Deus não quer nem que você seja cabeça e nem que você seja cauda. Ele só quer que você seja humano. E em sendo humano, relativo às verdades que Ele te revelou, você nem vai ligar para isso. O maior modelo que a gente tem é o rei Davi, que era cabeça e não cauda, mas nunca ligou para isso. Davi era só um escrevedor de salmos, um rei que não fugiu do mal que chegava à sua frente, que encarou tudo. Olha Jesus, o Salvador do mundo, convida você que está procurando ser cabeça no cauda, esquece disso. Tende em você o mesmo sentimento que eu tive, se esvazie. Se esvazie para você ser cheio do Espírito Santo. E aí você vai ser cabeça. Tem que ficar preocupando quais são os resultados disso. Cabeça no sentido de ser líder, de ser semente. Igual Jesus falou, aquele que vocês acham que é o maior é o menor. De repente o cabeça você nem ser visto por ninguém, ser uma semente derramada que vai brotar no tempo certo e virar árvore frondosa, mas que às vezes no tempo e espaço nem vai ser visto. Quer ver uma cabeça? João Batista, olha que ser humano maravilhoso, homem do qual o planeta não foi digno. Morreu de maneira banal, mas foi cabeça, porque a gente tem que entender isso. E isso é que é evangelho, é não se prender às aparências das palavras, é não se prender ao poder das palavras, mas se prender à vida no Espírito. É aqui que, para finalizar mesmo, o apóstolo Paulo chega e faz esse contraste, né? Vocês estão aí adorando o véu que cobriu o rosto de Moisés, isso é a literalidade. A nossa glória é eterna, sem véu, e a gente vai brilhando de glória em glória, de acordo com a estrutura do varão perfeito. Essa é a glória que não tem aparência nenhuma. Essa é a verdadeira cabeça que nem é aparente. Porque quem gosta de aparência
é a besta e os seus adoradores. Tanto é que a besta vai vir com essa questão da imagem, do versículo, da palavra, da maldição, dos fatos. E o evangelho já é outra coisa, é espírito. Nem parece, mas está sendo. Parece cauda, mas é cabeça. Deu em nada, vai florescer. Este é o princípio que a gente pode pegar dessas bênçãos que Deus deu a um povo específico. Mas, por favor, não desprezem nada do que eu falei antes de chegar até aqui. Amanhã a gente vai falar da grande maldição. Mas por hoje, que sejamos bênçãos, ao invés de ficarmos procurando palavras boas ou palavras ruins. Sejamos bênção contra toda a nossa estrutura maldita. Amém.